Desde o início do escândalo do Banco Master no final do ano passado, nós estamos bradando feito loucos nas redes sociais e nos canais onde trabalhamos que o início dessa bagaça toda se deu no PT da Bahia através do Cred Sexta, em que Jacques Wagner e Rui Costa, duas pessoas do governo de Luiz Inácio Cachaça da Silva, eram donos. Pois bem, ontem pela manhã, a Polícia Federal fez uma operação, ainda na fase, uma das fases da Operação Compliance, nas residências do senador e líder do governo Lula no Senado. E claro que a gente vai falar sobre isso e eu já vou dar um spoiler. Luiz Inácio vai largar a mão de Jacques Wagner, porque o estrago, senhores, é inenarrável. E olha que a justiça de André Mendonça nem arranhou ainda o caminho de Rui Costa. Ah, mas o problema é o Flávio Bolsonaro. É Bolsomaster. É Bolsomaster, companheiro. Fica comigo até o final dessa edição, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal, e a plataforma acaba entendendo que você está dizendo para ela, olha, esse vídeo ele precisa ser distribuído para mais pessoas. Faça isso agora, por favor. 3, 2, 1, dedinho no like. E se você não gosta do nosso trabalho aqui, você pode deixar o dislike também. Bora para a pauta? Bora, que eu trouxe os últimos detalhes dessa confusão toda, e tá imperdível. Eu tenho certeza que a maioria de vocês acompanhou no dia de ontem tudo o que aconteceu, mas eu preciso dar um contexto para o vídeo não ficar destacado ou parecendo alguma coisa meio tendenciosa. Vocês entendem a minha situação aqui, né? Então, o que foi encontrado nas residências? Dólares, euros, muitos reais, uma coleção de relógios importados de grande envergadura. E para continuar nossa contextualização sem perder a dinâmica, eu vou seguir a thread que o André Shoulders fez, que foi impecável, pelo menos na minha humilde opinião. E ele diz, olha, os melhores momentos da decisão de André Mendonça autorizando a operação da Polícia Federal contra Jacques Wagner no caso Master. Vamos lá. Então ele diz, Mendonça começa dizendo que a representação da Polícia Federal, que segue sigilosa, inclui mensagens, áudios, chamadas de voz, encontros presenciais, deslocamentos em aeronaves. Ou seja, não é só a palavra de um delator, tem apuração própria da PF. A representação da PF está se apoiando, gente, em 3 pilares para essa operação de ontem, tá? Compra de um apartamento de 2,4 milhões para Jacques Wagner, pagamentos à nora dele, Bonito Aldo Bonilha, e atuação legislativa do galego, do Jacques Wagner, em prol do Master. O Alan dos Santos também fez uma thread interessante sobre isso que eu já trago para vocês. Augusto Lima, sócio advogado, teria supostamente comprado para Jacques Wagner o apartamento 1702 do edifício Poeme Horto. O valor, R$2.450.000. Essa aquisição continuou após a deflagração da Operação Compliance Zero, que foi startada o ano passado. É muita confiança que nada acontecerá, diz o André, né? E o que chamou a atenção do COAF? O Jacques Wagner passa para o Augusto Lima o comprimento à altura de um vão, citando 2,45 m. E aí, quando eles foram ver, tinha uma negociação de um apartamento no exato valor de 2,45. Só que eram R$2.450.000. Entenderam? A COAF danadinha quando quer trabalha, né? A Polícia Federal também cita Guilherme Henrique Sodré Martins, um publicitário baiano, amigo de Jacques Wagner, que é também pai do atual secretário do Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Mendonça Sodré Martins. Eduardo é filho da atual mulher de Jacques Wagner, de um relacionamento anterior com Guilherme. Tá tudo em família, né? Filhos, enteados, enfim. Para a Polícia Federal, Jacques Wagner é o beneficiário central da relação com o Master. Esses agrados passavam, inclusive, por ingressos para shows e uso gratuitos de aeronaves. Essa parte esse trecho aqui do despacho diz que o senador Jacques Wagner é apontado pela Polícia Federal como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais. De acordo com a representação, foram auferidas vantagens econômicas indevidamente pelo parlamentar. Neste ponto, há questões mais laterais como uso gratuito de aeronaves vinculadas a Augusto Ferreira Lima ou ao Banco Master, ou era um ou era outro, recebimento de ingressos para shows no exterior de elevado valor. De outra parte, há questões mais relevantes, quais sejam aquisição de apartamento, que eu já mencionei anteriormente, e pagamentos à empresa vinculada ao seu núcleo familiar, no caso, a BN Financeira. Já passo mais detalhes sobre isso. Em contrapartida, Jacques Wagner apoiou agendas de interesse do Master, especialmente sobre consignados.
Um dos objetivos era permitir que o Master fizesse empréstimos camaradas a checknotes beneficiários do BPC. Ah, gente, que covardia! Ou seja, até os inválidos deveriam entrar na mira do Master. Isso dito, armado e executado por esse pessoalzinho que diz que luta pela igualdade social neste Brasil varonil. E o Alan dos Santos, lá na revista Timeline, registra que o Banco Master realizou repasses de pelo menos 11 milhões de reais à BK Financeira. A empresa pertence a Boni de Bonilha, citada agora no trecho anterior, esposa do empresário Guilherme Ribeiro, que é enteado atual líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Chama atenção a drástica mudança no perfil da empresa de Boni, originalmente batizada de Vamos Florir Comércio de Flores Limitada, focada especificamente no varejo de plantas. A firma alterou sua razão social para ingressar no setor financeiro. Olha que interessante. Eu vou abrir aqui uma empresa de jardinagem, capinamos o seu quintal e de repente eu mudo a minha razão social para VB Participações e eu recebo um aporte de 11 milhões de reais. Se ela pode, por que só eu que não posso? Não é? Com formação em Direito e cursando Psicologia, Boni foi contratada pelo Banco de Daniel Vorcaro com a missão de prospectar clientes para crédito consignado. A assessoria do senador Jacques Wagner emitiu uma nota afirmando que ele não interfere nas trajetórias profissionais de seus familiares. O parlamentar ressaltou não ter qualquer vínculo com os contratos firmados pela Nora com o Banco Master e que desconhece os pormenores comerciais da operação. Mas ainda tem outras mensagens que nos saltam aos olhos, tipo: você faz parte da minha história, diz ex-sócio de Vorcaro a Wagner. E sobre isso, Jacques Wagner foi na TV e deu as suas explicações, colocando a culpa em Augusto Lima. Na TV Bandeirantes, ele disse o seguinte: não, repare, o dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diários aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão, e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal. Só uma perguntinha aqui, só para esclarecer. Ele viajou a trabalho? Ele viajou em missão oficial? Porque para pagar diária ele tem que ter viajado em missão oficial. Foi isso que aconteceu? Porque ele não disse. Que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse ele: você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Ou seja, a culpa é do Augusto Lima. E agora vai virar moda todo mundo dizer: ai, eu estava tratando com ele porque ele é um investidor? Porque Flávio estava tratando com o Vorcaro atrás de investimento para o filme que está pronto, que foi declarado, inclusive, investigado, auditorado, que foi aquilo mesmo que se gastou no filme. Agora todo mundo vai dizer: ah, não, mas eu falei para ele porque ele é um investidor, por isso que ele comprou para mim. Ah, vai procurar a sua turma, o Jacques Wagner. Eu não acredito, e você? Deixa aí nos comentários para mim. Mas é necessário também a gente deixar registrado que o senador Plínio Valério, que atuou de forma brilhante na CPMI da pandemia, sendo absolutamente correto com todas as suas colocações, ele veio a público negar a articulação da parte de Jacques Wagner na PEC da autonomia do Banco Central para implementar, incluir a emenda Master, que aumentaria a cobertura do FGC de R$250 mil para R$1 milhão, tá? O senador está aqui, ele nega que o Jacques Wagner tenha tentado oferecer essa contrapartida, dar essa contrapartida para o pessoal do Banco Master. E aí a gente tem que falar, né, gente? A gente não precisa mentir. A primeira pessoa que veio em socorro do Jacques Wagner foi a Gazela Saltitante, que não está se importando. Se está defendendo ladrão, se está defendendo corrupto, se está defendendo PCC e CV, eles não têm nenhum pejo, nenhum constrangimento. E ele disse o seguinte, em defesa do Jacques Wagner. Consta, não tem nenhum áudio do senador Jacques Wagner
nenhum diálogo do senador Jacques Wagner com o senhor Vorcaro. Então, pelas informações que tem, não tem nenhum pedido do senador Jacques Wagner de 145, 150 milhões, quantos milhões que seja, ao senhor Vorcaro. O que tem é um procedimento em curso lá na Bahia, e eu acho que tem que ser avaliada com os procedimentos da investigação que estão sendo conduzidos pelo ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A diretriz e a orientação do governo do presidente Lula é da total autonomia à investigação. A atuação da Polícia Federal, a atuação do Ministério Público Federal. Quem tiver algo que dever, seja quem for, esteja onde estiver, responderá em relação a isso. Olha, Gazela Saltitante, eu sei um que tem 129 milhões, mas depois outro contrato de 50 milhões. Só queria te avisar isso, tá? A gente acredita na autonomia da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, da PGR, com muitos uísquezinhos no exterior com esse mesmo moço. A gente acredita, pode ficar tranquilo. Outro que saiu em defesa de Jacques Wagner foi Davi Alcolumbre, aquele da busanfa mais gorda do universo que está sentado em cima de um monte de processos de pedido de impeachment, de ministro do STF. Pois bem, e parece que o Davi Alcolumbre está meio apaixonado porque ele veio falar de amor. Nós estamos falando de corrupção e Davi Alcolumbre teve coragem de vir a público para falar de amor. Eu respeito o papel de todas as instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Brasileira, mas a gente precisa ter a compreensão que esse mantra, que todo mundo é culpado até que prove que é inocente, está errado no Brasil. Está errado com a história da democracia brasileira, porque todo mundo tem que ser inocente até que prove o contrário. Mas está muito difícil, porque a polarização no Brasil está nos trazendo nesse dilema. Porque não é mais o amor que está prevalecendo, é o ódio. Com Jair Bolsonaro, eu não vi nenhum ato de solidariedade, eu não vi ele acusar o pessoal de estar condenando sem prova, que consideraram culpado antes de ser julgado, que prenderam antes do trânsito julgado. Eu não vi, com o senador Flávio Bolsonaro, com o negócio do Vorcaro também, não vi nenhuma ação de Davi Alcolumbre. Eu acho que ele está mandando essa em defesa própria, né? Porque, afinal de contas, meu amigo, 30 milhões de dólares são 30 milhões de dólares. Eu não o culpo, não mesmo. Sem vergonha. E parece que quem também defendeu o Jacques Wagner lá no escurinho do cinema, no cantinho para ninguém ver, foi Luiz Inácio. Pelo menos foi isso que Jacques Wagner falou nas entrevistas, que Lula ligou para ele, falou para ele ficar tranquilo, que a operação é uma tentativa de desestabilizar o senador e líder do governo no Senado. Mas, olha só que interessante que o Eric trouxe para a gente. Veja, olha só. Influenciadores pró-Lula cobram afastamento de Jacques Wagner após avanço do caso Master. Até o Eric disse o seguinte, o ano é 2026, influenciadores pró-Lula cobram afastamento de Jacques Wagner. Eles se seguem, se curtem, se compartilham e pedem a mesma coisa. Serão investigados, processados, censurados, presos por fazerem parte de um gabinete do ódio? Não, eles não serão. Mas aqui eu coloco outra coisa também importante. O Lula vai usar a rede de influenciadores para dar um chute nos fundilhos de Jacques Wagner? Lula vai dizer assim, veja bem, companheiro, a culpa não é minha, mas olha só, todos os influenciadores, todos da rede social, todo mundo que se segue, se curte, se conhece, todo mundo que, de alguma forma, recebe aí, né, um caraminguazinho para atender nós aqui, eles que estão pedindo que eu despache você. Será que Luiz Inácio vai ter coragem de fazer essa pataquada? Eu não duvido que Luiz Inácio solte a mão de Jacques Wagner. Senhores, é ano de eleição. Se fosse no primeiro ano do governo, ele ia simplesmente desprezar a opinião pública. Mas parece que ele já está tanto prezando, considerando a opinião pública, como também já está acionando o seu time de influenciadores. Ele pode ter um time de influenciadores. Quem não podia era Bolsonaro. Bem, a situação de Jacques Wagner está bem complicada na mão de André Mendonça, que impôs, inclusive, medidas cautelares. Eu dei uma destacada aqui, Ele está proibido de contato com os demais investigados, com exceção de Eduardo Sodré, Boni e Bonilha, por serem seus familiares. Proibição de contato com qualquer pessoa que tenha relação com as negociações e reformas do apartamento em Salvador. Proibição de exercer qualquer atuação econômica junto com os demais investigados. Aí eu sinto que vai ser um pouco mais difícil, né? Mas o melhor disso tudo, como eu costumo dizer aqui,
é a notícia de que a operação contra Jacques Wagner pegou o governo e o chefe da Polícia Federal de surpresa. O que a gente está lendo aqui? A gente está lendo aqui que André Mendonça está trabalhando sozinho. Ele não está pedindo bênção para ninguém, ele não está estendendo o tapete vermelho para ninguém, ele está andando conforme a sua consciência e ousadia. E há dias atrás a gente conheceu um novo André Mendonça, todo trabalhado no Leão da Montanha, né? Pois é. E parece que foi uma traulitada, bem no governo e na Polícia Federal do governo. E eu amo muito tudo isso. E parece que a Faria Lima Internacional já está sabendo do caso. Olha só, a Bloomberg postou que a polícia do Brasil, né, acertou um aliado de Lula envolvido supostamente com o escândalo do Banco Master. Galego, ponha suas barbas de molho, porque a Lagoa Jacaré há de secar. Nós poderíamos começar uma sexta-feira mais maravilhosa do que essa, com todos esses detalhes da operação? Eu só espero, sinceramente, que nada disso acabe em pizza, exatamente como o Gilmar Mendes sugeriu durante aquela audiência de anteontem, que André Mendonça enfrentou ele e falou: não, nós não tá tratando de Lava Jato, não. Nós tá tratando disso aqui, ó. Acabar com a menina de vez não custa. Vocês lembram? Pois é. Eu espero realmente que aquela posição de austeridade e aquela fala entre dentes continue por muito mais tempo, porque, olha, nós vamos precisar muito. A verdade é só essa. Antes de ir embora, sempre um lembrete. Aprenda a ganhar dinheiro pela internet, porque o nosso caminho será cruel até um equilíbrio econômico no nosso país e sempre tem a possibilidade das mágicas lá de Bangladesh do Sul. Na descrição e no comentário fixado eu deixo um link que vai levar você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, onde lá eu te libero 3 aulas gratuitas para você entender melhor do mundo digital e como é fácil você aprender a ganhar dinheiro pela internet. Corre lá, assiste as aulas e se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado como um empreendedor digital como eu. Ah, mas não precisa ficar assustado não, porque você não precisa colocar a cara no vídeo se você não quiser e tem vários segmentos para você garantir aí uma graninha pela internet todo mês, tá bom? Então tá, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo, e eu espero vocês nos comentários. E aí, o que vocês acharam? Será que agora o governo de Luiz Inácio despenca? Porque, gente, uma coisa é certa, esse homem já não deveria estar mais no governo há muito tempo, esses líderes todos deveriam ser afastados imediatamente, mas como nós temos Mr. 129 milhões e Mr. Tayaya ainda encastelados nos seus tronos, o exemplo vem de cima e aí aqui embaixo a gente que aguenta a porrada maior. Enfim, oremos e seja bem-vindo, Flávio Bolsonaro. E não perde o vídeo de amanhã não, que eu vou trazer um apanhadão sobre o plano para a segurança pública do nosso próximo presidente, Flávio Bolsonaro. Tá impedido, eu te garanto. Bora para os comentários. Beijo no coração. Fui.